Olá e boas-vindas à terceira temporada do Community Playbook, o seu podcast que fala sobre aplicações reais, atuais e futuras de comunidades. Eu sou o Caio Matos, um dos hosts do podcast, e como de praxe em todo começo de temporada, tô aqui com a Jen pra gente fazer uma abertura, fazer um recap do que rolou na última temporada e também contar um pouco do que a gente vai falar nessa próxima. Tudo bem, Jen? Tudo bem, e você? Mais uma temporada, um ano de podcast. Um ano de Um podcast, isso ano é de importante. podcast. Foi uma data comemorada essa semana, recente. Um ano, terceira temporada, vamos que vamos. Estou muito feliz com os nossos resultados e por estarmos pregando a palavra das comunidades de forma correta. Exatamente, que era o nosso objetivo desde o começo, Desde o dia do vinho. desde o dia em que a gente sentou na casa da Jennifer para falar por que vamos fazer esse podcast, o que, que a gente quer com ele, qual vai ser o nome, que depois acabou mudando, e qualquer dia a gente conta essa história com mais Acho que a detalhes gente para contou, vocês. a gente contou já. Já? Acho que contamos quando a gente abriu a segunda temporada, a primeira a gente já contou, sim. Um dia a Bons gente faz tempos. um episódio ao vivo em que a gente conta tudo isso, Fechou. né? Bora. Mas, pra gente dar andamento nesse momento de celebração de aniversário e de início de terceira temporada, vamos começar então, Jane. Conta pra gente um pouco, né? Olhando o que a gente teve na última temporada, a gente teve aí 3 episódios, um episódio como esse, em que a gente fez uma abertura, falou um pouco de tendências ali, a gente teve outros episódios falando de tendência também, mas conta, né, tipo, pra gente relembrar como que a gente dividiria um pouco os episódios que a gente teve, o que que a gente teve de principais aprendizados aí a gente pode ir discutindo. Legal. Bom, foi uma temporada incrível, né? Com nomes, assim, de muito peso, que a gente Uhum. queria trazer faz tempo. Eu acho que eu consegui dar uma olhada onde a gente consegue classificar, assim, por 4 grandes temáticas, né? Então, 12 episódios, 4 grandes temáticas. Acho que um dos mais esperados que a gente trouxe, né, do tema foi falar de organização de eventos, Uhum. experiências em eventos e rituais, Sim. né? A gente trouxe a Laura, que veio falando da desconstrução dos rituais, quando matar um ritual, como fazer um Sim. ritual, O que é um o ritual, que né? é um Que ritual. acho que é uma grande pergunta para todos os organizadores de comunidade, todas as pessoas que organizam, sempre que vê lá no Community Canvas aquele ritual. Eu até lembro de uma fala que ela trouxe, né? Que é tipo assim, a gente fala de ritual e a pessoa pensa, né? Tipo, acende a fogueira, traz o bode. Não é exatamente isso, né? Ritual não é uma coisa mística, é uma coisa do dia a dia. Né, e que ela explicou super bem nesse episódio, inclusive de como a gente pensa um ritual, né? Para que a gente pensa um ritual, apesar de ele não ter um objetivo pragmático. Então esse episódio é recomendadíssimo. Laura, é incrível. Se você ainda não assistiu esse episódio, assista. Assista. Eu lembro muito, né, desse episódio com a Laura, porque veio mesmo nessa. Já é difícil, né? A gente, quando vem da comunidade, a gente fala assim: vamos definir os rituais. O pessoal já fala: calma, é o que tem cadência, constância, frequência, recorrência. Né? É tão bobo parar para pensar que toda comunidade tem um ritual, seja, né, uma comunidade religiosa tem os rituais, reuniões, domingos, leituras, sei lá o quê. Até uma É, família tem seus rituais, né? almoço de Da domingo. menor para maior comunidade, né? De uma família nuclear até uma comunidade, às vezes, de um país, tem alguns rituais que são imbuídos ali na cultura, né? Exato. Para mim foi muito esse contraponto mesmo de rituais, e que nem todo ritual é um evento e nem todo evento é um ritual. Acho que Sim. foi um grande aprendizado, porque quando a gente fala que vai pensar os rituais hoje, o pessoal só fala assim, eventos. Não, Uhum. né? São muitas outras coisas. Tem Exato. programas, conteúdos e etc, né? Então, acho que foi fantástico, Laurinha é maravilhosa. Ainda dentro da linha de eventos que é, né, o que eu tenho mais acompanhado, estudado, e a gente tem acompanhado as tendências, como a gente trouxe no último episódio. Tivemos o queridíssimo Franklin, do Também é um clube, episódio incrível, sim. né, que falou muito aí sobre os festivais de inovação, né, as experiências que eles proporcionam para as pessoas que vão nesses Sim. rituais. Comparou os eventos, né? Sim. Então, essa foi uma parte que eu achei bem interessante, assim, inclusive, porque às vezes, né, eu acho que foi super legal a gente ter o olhar do Franklin para isso, né? Ele que participa de todos esses eventos há muitos anos, né? Porque eu acho que muitas vezes, até olhando dentro ali do ecossistema de inovação, das pessoas que a gente conhece, né, dos grupos de discussão, algumas vezes as pessoas
podem ir para um evento com uma expectativa equivocada, né? Eu acho que isso fala super sobre comunidade também, né? O poder que esses eventos têm de criar uma experiência que é extremamente bem delineada, com um objetivo muito claro, né? Aquela separação que ele fez, inclusive, dos filhos do South by Isso, Southwest e e os dos filhos do filhos do Web Web Summit, Summit. né? Um que é muito mais direcionado para, tipo, abrir a cabeça, vamos pensar em diferentes temas aqui, muitas coisas que estão surgindo, e um outro que é extremamente focado em negócio, né? Até uma coisa que eu tinha muito na Investimento. cabeça, do tipo, sei lá, olhando a programação, sempre que eu olho a programação, isso é uma coisa minha, tá, gente? Porque eu sou menos startupeiro. Talvez a Jen tenha uma posição completamente Completamente oposta da diferente. minha, Sim, né? Que somos complementares nesse sentido. exato. Mas eu sempre olho pra programação do South by Southwest ou do Hacktown e eu olho e falo, caramba, quanta coisa que eu gostaria que tem aqui que eu gostaria de assistir. E geralmente eu olho pra do Web Summit e eu falo, mas isso 5 anos atrás, gente. Mas é que o objetivo não é trazer tendência, né? Ou é trazer tendências que estão mais consolidadas, né? Então, é muito mais orientada a negócios e orientada à conexão, né, dessas Das tendências pessoas. com o negócio hoje, né? Não o que vai ser daqui a um tempo. E para geração de negócios também, E né? Que também para é a geração de persona que negócios. vai para os filhos do Web Summit. A maioria das vezes são diretores, C-levels e founders que estão procurando Fundos, conexões, né? Então eu lembro que ele trouxe muito essa visão e é exatamente isso. Os palcos são direcionados para isso. Uhum. E o que um founder vai fazer num evento desse? Ele vai procurar aplicabilidade das coisas, né? Exato. Trocar ideias com as pessoas que têm os mesmos desafios, vender, Uhum. gerar negócio. Sim. Ele não está no momento para expandir a mente, não que não possa acontecer, né? Mas eu falo que o direcionamento dos conteúdos e experiências dentro dos filhos do Web Summit são para isso, inclusive. Slush está chegando, Uhum. Franklin tá fazendo a jornada para lá, né? Uhum. Aquela experiência que ele faz, e eu já me candidatei ali. Vamos ver se eu vou pro Slush esse ano Olha. com a experiência e curadoria do clube, que surgiu daqui, né? Esse papo, como esse podcast rende bons frutos para nós, não é mesmo? Exato, com certeza. E acho que ainda passando em eventos, acho que aí amarrando, né, essa parte de eventos, rituais, experiências, a Adri, né, Uhum. a Adri Giglio, da Bold, que falou como, né, você pensar num planejamento de um evento para consolidação de marca, que seja algo estratégico, Sim. awareness, etc. Foi impecável também, assim, de grandes aprendizados, os frameworks práticos, né, para a gente Sim. construir eventos estratégicos. Total. Então, acho que lembrando, assim, dessa temática, foram esses 3 principais convidados aí, Uhum. que abriram bastante a mente para a gente pensar nas novas experiências, novos rituais, novos eventos, tanto para Uhum. participar quanto para construir dentro das comunidades que a gente gerencia. Total, e eu acho que ficou uma amarração bem legal, inclusive, né? Pensando nesses 3 episódios dentro desse cluster, né? Porque eu acho que ele foca a gente aí do macro pro micro, né? Ou seja, a gente tem ali rituais, que é uma coisa que tem na sociedade inteira e que a gente precisa pensar nas nossas comunidades. A gente tem experiências de eventos que eles não são uma coisa, né, em geral, né, não são algo criado por uma empresa específica para se promover, mas quando a gente teve essa fala com a Adriana, era muito mais, né, de estrategicamente você pensar num evento que é powered by ou que é organizado pela sua empresa, né? O que é até uma coisa que a gente vê no Brasil, por exemplo, de grandes festivais como o RD Summit, por exemplo. Ele é organizado por uma grande empresa, né? Mas ele tem essa característica de ser um grande festival de marketing, né? Uhum. De marketing digital enfim, eu acho que Ele também... dita, né? Ele dita o mercado. As Exato. pessoas. A gente já discutiu várias vezes fora das câmeras, né? Aham. Os eventos têm suas comunidades ou os Os grandes eventos... eventos são rituais de uma comunidade Aham. existente, né? Então, acho que deu para trazer grandes insights para ver das duas formas. Eu acho que Uhum. talvez não tenha certo e errado, até porque tem a comunidade desses eventos, tem a comunidade desses profissionais que procuram esse evento, então, A gente estamos. vai chegar numa conclusão com isso Vamos, ainda. vamos. Estamos em desacordo neste momento. Há um ano desenhando esse negócio para ver se a gente coloca sobre evento onde a gente posiciona, do ponto de vista do membro e do ponto de vista da empresa. Sim. E qual que é o próximo tema, Jim?
Acho que o outro grande cluster, né, já estamos falando em análise de dados aqui, acho que foram os temas que a gente falou em torno das comunidades, né? A Sim, gente trouxe, olhando para essa temática, assim, acho que dois convidados incríveis, que foi Bruno Pinheiro, que falou sim. de assessoria de imprensa, Uhum. né, como comunidades, como esses atores, né, de mídia formam comunidades que geram esse grande ecossistema e como você permear essas comunidades ali querendo distribuir conteúdo, Sim, né? Bruno, um grande parceiro e assim, ninguém melhor para viver comunidade melhor que o Bruno Pinheiro, que é um dos percussores aqui, desenvolvendo as startups em São sim. Paulo. Então, ele tem muito essas experiências em ecossistemas de inovação, nas comunidades startups, e aí trazer essa visão para o mercado de assessoria de imprensa, para mim, foi muito interessante de conhecer Total. também. Eu acho que esse episódio, ele é bastante interessante, assim, né? Eu acho que muitas pessoas talvez podem olhar pra ele com um viés assim, ou talvez com uma percepção de, ué, não entendi, qual que é a conexão de uma coisa com a outra? E eu acho que isso é super importante da gente olhar, porque, né, e eu acho que isso até um spoiler, acho que esse foi. Aliás, nem é um spoiler, né? Na verdade, é uma curiosidade. O primeiro tema que a gente pensou em trazer para esse podcast, que é um episódio piloto que talvez algum dia será divulgado, vamos aguardar, era justamente essa ideia de você. De que trabalhar com comunidades não é necessariamente você construir uma comunidade, Exato. né? E eu acho que vamos ter episódios, inclusive, acho que a gente até teve um episódio que fala um pouco disso, que a gente vai falar mais pra frente. É, desse lugar de tipo, existem comunidades que estão ali, que estão estabelecidas, e às vezes a melhor estratégia de comunidade que a gente pode ter é a gente navegar dentro dessa comunidade e a gente entender como a gente pode conectar pontos ali, ou como que a gente pode ser um membro dessa comunidade e também a gente, né, como empresa, né? Uhum. Como a gente, como empresa, pode ser um membro dessa comunidade e não só, né, tipo, contribuir com a comunidade, mas também ter algum retorno ali, né? Que é o objetivo de todos os membros, né? Contribuir e ter algum retorno, né? E eu acho que ele fala muito bem disso, né? Que a gente tem as comunidades ali, no caso dele, de startups que estão procurando, né? Ter conexão com a mídia e a gente tem comunidades, porque são comunidades, né? As pessoas se interagem, etc, etc, de jornalistas que estão buscando pautas, né? Então, fazer a conexão entre esses dois, de certa forma, é uma forma de atuar em comunidade, né? Eu acho que é um tipo de estratégia que talvez a gente precise explorar cada vez mais, né? Enquanto profissionais de comunidade, porque assim, gente, existe um limite de quantas comunidades cada pessoa pode participar. Não dá para toda empresa ter uma comunidade, né? Tem até aquele texto que eu enviei para Jen uma vez e eu posso colocar As aqui referências. nas referências, que é um texto do Fabian Fortmiller, que ele fala, que ele começa falando assim: hoje eu fui no mercado, fui comprar um pé de alface e na embalagem do pé de alface estava escrito: junte-se à nossa comunidade. Por que que eu entraria numa comunidade de alface? Não faz muito sentido isso, né? Então, assim, será que não faria melhor essa. Será que essa empresa não faria melhor em se juntar a uma comunidade, talvez, de pessoas que comem saudável, né? Acho que não precisa todo mundo ser dono de todas as comunidades, né? Eu acho que esse jeito de atuar é importante da gente cada vez mais olhar com atenção. Com certeza. Vai ser bastante explorado, eu acho. Já tenho explorado bastante com os clientes atuais como Uhum, estratégia e acho que traremos um belo de um convidado que vai poder trazer um pouquinho dessa visão para a gente também sim, na terceira temporada. Mas ainda amarrando, né, essa segunda grande temática na segunda temporada, trouxemos Marcelo, né, Cello Schucker, uhum, da Nets Co, que falou de marketing 360, né, marketing integrado, sim, e desse mesmo ponto de vista, né? Começou a fazer, tinha uma empresa que fazia social media, outra empresa que fazia eventos, né? E ele foi construindo esse ecossistema cheio de comunidades que atuam com marketing para as sim, empresas e ele consegue entregar uma solução que 360, né, para o cliente. Ele não uhum, necessariamente vai precisar de todas essas comunidades, sim, mas ele tem para oferecer e conseguir personalizar modularmente sim. para o cliente uma entrega ali muito mais completa do que ele ter que procurar muitos mais fornecedores ali, Sim. né, diferentes. É uma ideia que é parecida com o que a gente via algumas vezes em algumas consultorias, né?
recentemente, assim, que eles falavam que eram em rede, né? Eu acho Uhum. que isso traz aquele benefício de você conseguir ser muito flexível, né? E muito abrangente com relação à sua entrega. E ao mesmo tempo você não precisar ter uma agência ou uma empresa gigantesca com um zilhão de funcionários que muitas vezes não vão estar sendo demandados ali, né? Então acho que é um jeito ótimo de você conseguir compartimentalizar um pouco as coisas, oferecer uma entrega mais robusta, mas ao mesmo tempo você ainda se manter lean ali, né? E Uhum. conseguir manter, tipo, uma estrutura mais enxuta para você conseguir ir de acordo com o tempo e organizando as suas entregas, né? Então acho que é um caso bem legal também, que é uma comunidade de empresas, Da basicamente, empresas, né? Então exato. acho que isso também é um olhar interessante. É um olhar super Exato. interessante e que às vezes levanta questionamentos nas pessoas, né? Como que eu faço uma comunidade com outras empresas, né? Uma comunidade B2B, como isso é, né? Uhum. Acho que esse é um caso legal também. Tá, e tá super em pauta, fica também a indicação, né, veio essa temática e vai vir na terceira temporada também, né, de Professor Silvio, eu leio muito estudo que fala da rede, de Uhum, multiplataforma, multicanal, né, essa rede as empresas precisam pensar em rede mesmo, né, não uhum, competindo e sim competindo. uhum, Então, acho que a Netzenco, para mim, conseguiu trazer uma exemplificação, assim, que ele poderia estar concorrendo com outras, ele criou a própria, ou ele poderia trazer para dentro do ecossistema um uhum. parceiro, né? E aí, Ele poderia adquirir uma empresa, né? Que é o mais comum, né? De fazer um exato. M&A, algo assim. E aí a gente vai trabalhando esses cases B2B também, que acho que foram bem interessantes de entender essas comunidades existentes e como trafegar, circular sobre elas, para não necessariamente ter a própria comunidade, né? Muito bom. Que mais? Aí tivemos futuro, né? Afinal, a gente sempre tenta falar de aplicações reais e futuras, né? Uhum, Cases. Então, quando a gente fala de futuro é difícil, né? Porque assim, aí vai longe, ao infinito e além, a gente pensar nas sim. possibilidades e tendências nas comunidades. Mas meu queridíssimo Dado Schneider veio falar, né, da próxima geração se comportando em comunidade, como Sim. para onde a gente vai quando esse consumidor, né, com essa geração nova tiver no poder ali aquisitivo, né, como a gente espera que ela se comporte em Uhum, comunidade, além de ser um querido, né? Vocês dois sim. fizeram mais piada nesse episódio, e já tô com saudade. Você deve encontrá-lo no Hacktown, inclusive. Devo. O professor Dado foi impecável, né, cirúrgico, e como ele estuda tendências, né, ele consegue fazer essas projeções ali, a gente discutiu infinitamente sobre o futuro e eu fiquei muito chateada que a gente viu que a nossa geração é que vai trabalhar mais, por mais tempo. Mas pelo menos a nossa geração é a que parece mais jovem, então tá tudo Tá certo. tudo certo, uma coisa tem que Tem o compensar a outra, trade-off. tem o trade-off. Mas eu gostei bastante desse episódio, eu acho que ele foi super interessante explorar esse tipo de tendência, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente trouxe em vários episódios, inclusive alguns que a gente já mencionou também, da gente olhar para o comportamento ao longo da história, né? Uhum. Tipo, no final do dia a gente prevê tendências, a gente olhar para o presente, para o passado e olhar um pouco para como as coisas estão se encaminhando para o futuro, né? Então, é, eu acho que esse episódio em particular ele se conecta com muitos outros, né? Uhum. Ele se conecta um pouco com o episódio de abertura que a gente fez nessa temporada, que a gente Isso. falou de tendências, que a gente falou um pouco das comunidades, do quanto as pessoas estão querendo voltar para uma conexão mais genuína, para o quanto isso está se perdendo em favor de um pragmatismo ou de uma conveniência, né? Que também Exato. conecta com o episódio de rituais que a gente já mencionou aqui, Dá lá. é, em que a gente tem essa visão do grande do estágio que a gente está na sociedade, né? Ou seja, de a gente estar num lugar onde se valoriza muito tudo que é produtivo, né? E que tá todo mundo tentando ser produtivo o tempo todo. E eu acho que isso também conecta em outros episódios que a gente ainda vai mencionar no próximo cluster, a gente falou um pouco sobre isso também. É, Mas é isso, né? Essa Conecta. geração que tá vindo aí não quer isso, né? Não. Não quer se matar de trabalhar, não quer, enfim, ela quer valorizar melhor o tempo dela, ela quer conexões mais genuínas, é isso que a gente tá observando, né? Enfim, eu acho que é uma conexão super importante da gente fazer pra gente pensar nas próximas comunidades
que a gente vai desenvolver no futuro. Eu acho que até faz uma ponte, talvez, com o que o Franklin trouxe no começo, né? Das tendências Uhum. que ele viu e ele acompanha nesses No South eventos de by Southwest, inovação, sim, né? Da saúde social, sim. né? E é isso que a geração nova tem vindo com mais força. E para mim, o fechamento mesmo foi entender como essas pessoas vão atuar em comunidades, né? Uhum. Essa nova geração. Falando de comunidades internas, né? Porque em Sim, algum momento a gente vai liderar essas pessoas ou ser liderados por elas. sim, Então a gente precisa se flexibilizar, entender que eles vêm com uma mente completamente diferente. sim. E de futuro também tivemos uma aula com o Fernando, Sim. né? Falamos de Web3, de cripto, tokenização, e essa Marketing do mudança, futuro. marketing do futuro. Olha, aquele ali é um episódio que eu ouço várias vezes, Uhum. que a cada hora eu pego uma coisinha nova, conecto, né? Porque a migração, a gente tem tanto na minha cabeça, o Web 2 é uma coisa, o Web 3 é outra, mas não, né? As comunidades Web 3 estão no Web 2 e como que a gente também passa de uma para outra, quando isso vai acontecer, Sim. e esse posicionamento, né, descentralizado e distribuído das Uhum. comunidades, para mim, também conecta com o que você acabou de trazer, né? Sim. Existem comunidades, a gente tem que permear entre elas, talvez não necessariamente criar uma nova. Uhum. E acho que na Web3 é isso, né? Ali tem muitas comunidades com muitos interesses, Sim. e criar mais uma por criar mais uma não vai fazer sentido, né? Então, como marcas também vão seguir para essa tendência, analisar, acompanhar essa tendência dessas comunidades que é mais distribuída, É. né? E não necessariamente a marca é dona ali dos dados ou do que acontece nessa comunidade, né? Ou da própria estrutura, né? Eu acho que isso conversa com muitas coisas que a gente falou, né? Ao longo dessa temporada, incluindo, né? Eu acho que a Web3, ela vem muito como uma resposta, talvez, né? A muitas coisas que levaram ao momento atual que a gente vive enquanto sociedade, principalmente sociedade digital, né? Eu acho que a gente veio para uma plataformização das coisas muito prevalente, com um olhar muito centralizador, né? Então, acho que a gente até chegou a mencionar isso em mais de um episódio, né? Que a gente tinha ali primeiro uma internet que ela era de certa forma descentralizada, porque cada um abria o seu site, até que vieram os indexadores, os buscadores, que meio que eles centralizavam só o caminho da informação, né? Ou seja, você tinha que buscar ali o que você queria, você chegaria num site, você salvava o site nos favoritos. Uhum. Hoje quase ninguém, eu não sei, tô falando por mim, não sei você, mas eu acho que é muito raro você salvar um site nos favoritos do seu browser. Primeiro porque nem muita gente usa browser, porque tá todo mundo usando celular e tem um aplicativo para cada coisa. E segundo porque meio que as plataformas de mídias sociais, né, elas acabaram meio que todas elas meio que têm esse objetivo de ser a Uhum. internet, né? Então, de que a internet esteja contida ali dentro. Eu acho que a Web3 ela vai pro caminho contrário, que é tipo, não, você não pode ser dono de tudo isso, né? Cada um tem que ser dono dos seus dados, cada um tem que ser dono, né, do que produz ali na internet, do conteúdo que gera, e obviamente que vão ter facilitadores, né? Acho que até um exemplo que a gente até citou em um episódio é o Blue Sky, que é uma rede Uhum. social que ela usa um protocolo diferente, e o objetivo dela não é ser dona de todos os dados, né? O objetivo dela é ser um proxy, né? De você, como era um e-mail, por exemplo. Você pode ter seu próprio domínio ali, você é dono das suas coisas. Se você algum dia estiver insatisfeito com a plataforma do Blue Sky, pode ter uma outra plataforma que usa os mesmos Mesmos caminhos, os dados. mesmos protocolos, os mesmos dados, e aí você pode usar essa outra ao invés da primeira, né? Você não tá no lock-in, né, que a gente Uhum. fala, você não tá trancado através de um efeito de rede, que isso é uma coisa que existe com bastante força também, né, nas construções que a gente teve nos últimos anos, né, de você ter ferramentas, redes ou conexões, pelo fato da rede ser o maior valor né, de muitas coisas, você fica impedido de sair daquele produto porque toda a sua rede está lá e você não consegue
trazer sua rede toda junto com você, né? Então, acho que a Web3 ela também vai muito para esse caminho de tentar descentralizar isso e tornar você, né, dono da sua atuação na rede novamente, né? Exato. Foi muito, muito bacana esses dois, assim, porque eu gosto, né? A gente gosta muito de discutir Uhum, tendências passadas, atuais e para onde vamos. Então, acho que esses dois episódios marcaram muito essa temporada para mim, uhum, de seguir acompanhando essas tendências. Se fosse pegar, acho que cada um falou um pouquinho de uma tendência, né? Dos sim, todos os episódios, desde da nossa abertura até o encerramento aí, mas acho que esses dois me marcaram muito para pensar em comportamento futuro, uhum, para a gente se antecipar, né? Eu acho que numa comunidade, muitas vezes a marca é reativa. uhum, Quando o engajamento já caiu, quando não tem mais o que fazer, né? E ela tá é reativa a algum problema. Então, se a gente sempre acompanhar os dados, o comportamento e as tendências, a gente consegue antecipar e nem passar por algum tipo de crise ou alguma sim. queda de engajamento se a gente estiver ali de olho no que está acontecendo. Sim. E eu acho que essas tendências e essas discussões que a gente teve, elas também trazem a gente para uma outra conversa que a gente sempre tem com relação às marcas, né? Ou seja, não queira ser dono da comunidade, não queira que sempre tudo esteja sob o seu controle. Acho que isso, é... inclusive, acho que foi uma questão, né, recentemente. Acho que teve toda aquela história da Chorus que a gente estava Uhum, dos discutindo dados recentemente. A Chorus, que é uma plataforma de comunidade, né, e que corporativos. meio que acabou, assim, de certa maneira, né? Ela teve algum processo, não lembro Ela foi exatamente qual. adquirida, né, por uma É. grande empresa e como no processo de aquisição, né, as pessoas querem boa parte das vezes querem a base de clientes, né, Uhum. e não a expertise ou conhecimento, e aí tem acontecido vários layoffs e a gente vê cada vez mais se perdendo ali a inteligência que se tinha para a gestão de comunidades dentro da Chorus. Uhum. Isso diz muito sobre Sim. a tendência e sobre comportamentos futuros, tanto de plataformas Sim. quanto dos membros da comunidade, como as marcas fazem isso, Sim. né? Entendem essa tendência e se adaptam rapidamente. Eu acho que o grande aprendizado que fica para nós, enquanto marcas, enquanto, né, ah, pessoas que desenvolvem comunidade, é que por mais que a centralização de tudo, né, a centralização dos seus clientes numa plataforma que você tem controle, a centralização de tudo em uma plataforma só, muitas vezes ela parece conveniente, parece importante, mas às vezes é melhor e mais seguro, inclusive pensando no futuro, você ter essas coisas descentralizadas e talvez você ter alguma ferramenta que integre tudo isso, né? Ou que Uhum, dentro da visão da sua comunidade essas coisas estejam conectadas de alguma forma, do que você tentar ter controle de tudo, restringir. porque no final do dia a gente não tem controle de tudo, né? E a gente tem coisas que funcionam melhor de um jeito e coisas que funcionam melhor do outro, mas, né, tipo, é aquela discussão eterna que a gente tem, a gente vai ter uma comunidade numa plataforma própria ou a gente vai criar grupos no WhatsApp? E tem muita gente que fala, mas se você criar um grupo no WhatsApp, nossa, não vai ser Os bom porque você dados. não tem controle dos dados. Isso é verdade. Você pode ter bots ou você pode ter ferramentas que ajudam com isso, mas nunca vai ser 100%. Mas ao mesmo É tempo, as uma pessoas estão lá, é a terceira. né? Então, só que as pessoas não estão só lá, elas estão em Uhum. outras redes, elas estão no seu site, elas estão no seu fórum, elas estão na sua base de clientes, elas estão em muitos outros lugares. E a gente precisa aceitar que as pessoas, elas transitam, né? Uhum. E a gente precisa entender como dentro da nossa estratégia a gente conecta todos esses espaços onde a nossa comunidade está transitando, sem a gente necessariamente ser dono de todas elas, né? Exatamente. Muito bom. E aí acho que, né, um outro, fechando assim, o que eu vi grandes clusters, mas vi um conector, né? Uhum. Acho que a gente vem para os cases, né? Sim. Os cases que, inclusive, já dando o spoiler e a gente fazendo essa transição agora, né? Terminando um pouco do que a gente vinha falando sobre a última temporada e também falando sobre a próxima.
cases vão ser o nosso foco para essa terceira temporada. Então a gente vai discutir um pouco aqui também, né, desses que a gente já teve nessa temporada agora, mas é legal a gente comentar que a próxima temporada vai ser em cases e a gente já conversa um pouco mais sobre por que dessa nossa decisão, né? Mas o que a gente teve de cases nessa temporada, gente? Acho que o segundo episódio foi um case, veio Edu, né? Uhum. Edu Giancante, que trouxe Vários cases cases. 3 cases. magnânimes, né, de mercado Mais de futuro, 3. perdão, né, do passado Dropbox, do game, que eu nunca lembro o nome, Zinga. Zynga, e o case atual dele também, né, foi incrível, o Dropbox. Edu, Foi o Dropbox, a Zinga, tinha mais uma, não e o tinha? atual, né, dele, o case Da atual Persona, né? da Persona, E a exato. da Dublin também, E que é daí uma comunidade Dublin, mais. de interesse, né, de Aham. público deles ali, não uma corporativa em si. E Edu tem uma E a bagagem. Wix, tinha a Wix também. Ele falou da Wix? Falou da Então, Wix. falou da Wix, tá? Muitos cases. Então, Muitos são 5 cases. cases em um episódio. Foi... Ele é uma referência pra mim, né? Uhum. Então, Pra eu todos acompanho nós. ele. O único Primeiro brasileiro do votado CMX, como Community Manager of manager the Year no no CMX, né? CMX. Em um desses cases, não lembro se era o Dropbox ou o Sim. Wix. Acho que era o Wix que ele Não ganhou o me prêmio. lembro. A gente recorda e coloca direitinho aí. Mas foi incrível, assim, ele não mora no Brasil, então teve também, ele conseguiu falar um pouquinho do comportamento de comunidades no Vale do Sim. Silício, falou dos eventos que ele faz em Uhum. comunidades lá, né, e localmente, tem um aqui em São Paulo, então ele também tem essas comunidades que estão trabalhando esses rituais, Conexões genuínas. conexões genuínas, então assim, amarrou bastante coisa, e olha que foi o segundo episódio da Sim. temporada. Mas Edu sempre impecável, cheio de Uhum. case, cheio de história para contar. Sim. Esperamos ele no Brasil. Toda vez que ele vier, ele pode vir fazer mais um episódio e contar como são as coisas, né? Convidadíssimo. Que mais chamamos de case? Cubo, Este lugar onde nos nos encontramos neste encontramos momento. neste momento. Paulo, né? Falando desse comportamento em comunidade, tanto as internas, né? Como que ele gerencia essa comunidade interna, que gerencia uma grande comunidade. Sim. Com 4 grandes pilares de atuação. Uhum. Acho que era uma curiosidade para muita gente, né? Saber um pouquinho como que funciona o Cubo. Uhum. Quem quiser conhecer o Cubo, por favor, grite a Comu, venha tomar um café conosco. A gente apresenta essa infraestrutura para vocês. E se der sorte, vocês encontram o Paulo pelos elevadores. Sim. E outras muitas conexões que acontecem nos cafés do Cubo, nos eventos, né? Que esse grande ecossistema, esse hub de inovação proporciona para a gente. Então, para mim também foi uma vitória conseguir trazer Paulo para contar esse case para gente. Uhum. Outro case, Alessio. Alessio. Alessio, meu querido Alessio, do Pipefy. Uhum. Pragmático, cirúrgico, direto ao ponto, Sim. cheio de números, né? Foi uma aula. Desde o Sim, começo até o final. Por que que a gente criou essa comunidade? Qual que era o nosso objetivo? Como foi o processo? Qual é o resultado? entrega. Assim, esse é o playbook certinho, assim, do que a gente queria entregar, né? Esse episódio foi muito rico. Acho que daí começou a discussão de por que a temporada 3 seria de cases, Exato. né? Então, Alessio, que tá em um outro momento agora também com o Pipefy voando, conseguimos um tempo na agenda deste founder incrível. Uhum. E teremos outros parecidos, né? Porque é uma referência para o mercado de SaaS, a comunidade do Pipefy. Uhum. Então, para mim, foi assim, um playbook exatamente de como fazer. E relembramos excelentes momentos do passado também, né? Com o Alessio, deste mercado que não é o do Caio, de startups, né? Que desde 2010, aí, 5, 10, tudo se conecta. Eu não lembro o que eu fiz esses dias, que assim, eu conectei com uma pessoa lá do não sei na onde, de 10 anos atrás, e roda, a gente acha alguém nesse ecossistema de novo, com um case legal, com uma história legal, que vai gerar um negócio atualmente. Então, acho que o Pipefy e o Cubo ainda me trouxeram essa percepção de viver nessas comunidades, né? Os ecossistemas de inovação, nas comunidades startups que tem pelo Brasil todo. Então, foi um outro case muito interessante para o pessoal
playboocar e fazer igual. Fazer Sim. igual não, né? Pegar Se as melhores inspirar, práticas, exato. se inspirar e aplicar a sua realidade. Certo. E fechamos com chave de ouro case, nossa Lud, querida, e Flávia, né, que falaram do Juice. Sim, do Juicy que, né, ele começou ali como um veículo de mídia, né, lá em Santos, né, e que foi construindo ali essa conexão mais próxima, né, com as pessoas, de ter essa resposta, né, não é como uma grande mídia que tá ali só entregando para a audiência, né, elas reforçaram bastante esse papel de ouvir de volta das pessoas, de conectar, de criar eventos, e que culminou na criação do Juicy Hub, que é um espaço incrível em Santos, inclusive, gente, e isso conecta até com a ideia do Do Cubo também, Cubo. né? Uhum. Então, o Juicy Hub também, que é um espaço incrível de empreendedorismo, de inovação que tem lá em Santos. A gente já esteve lá um par de vezes, né? E como tudo isso se conectou para gerar esse espaço. E o Juicy Santos continua funcionando, né? Como veículo de mídia dentro de notícias locais, do que está acontecendo na cidade, criando essa conexão com as pessoas ali da cidade, né, que são apaixonados por Santos ou que estão por Santos em um determinado espaço, e o Juicy Hub sendo esse lugar de conexão da economia criativa, do empreendedorismo na cidade de Santos, que é uma cidade extremamente criativa, né? Não vive só de porto e praia, é uma Não. cidade super incrível. E a gente tem mais um case, inclusive, né? Que na verdade também foram vários cases, que foi o último episódio com o Mal e com o Ralph. Acho que esse é o Com o que, pra Maurício mim, Soares e com o amarrou, Ralph assim, a Petkov. temporada do início ao fim. Porque passa por rituais, eventos, Sim, experiências, case, sim, futuro, sim. né? Comportamento. Olha, esse assim, eu acho que quando eu fui postar, eu falei assim, e aí eu conectei com o episódio da Dani Junco, que ela falava Aham. assim, o que que você precisa? Construir repertório. Uhum. Se tem um episódio dessa temporada que dá pra construir um belo de um repertório Sim. com tudo que é dito, porque é de uma. Hoje, acho que o pessoal, muitos alunos meus me procuram assim: me dá referências de lugares para eu falar sobre comunidade. Falei, dou, mas não é só para cá que você tem que olhar, porque esse case, esse episódio do Mal e do Ralph, assim, né, passa por tantas camadas. Sim. E acho que o nosso desafio como profissionais de comunidade é justamente não se prender a só a temática ao mercado de comunidades. Exato. Putz, evento, escuta, inovação, geração, futuro, né? Que eles trouxeram Sim. os cases da escola, né? Sim. Eu falei, Eu acho que o grande aprendizado, repertório. talvez, desse episódio, né? Porque realmente, quem não viu Foram esse muitos. episódio, vejam. Mas o Mal e o Ralph, eles têm uma carreira extensa, né? Trabalhando com inovação, trabalhando com festivais de inovação, festivais de música, né? E dá pra ver nitidamente que em todos os casos que eles foram contando na carreira deles, uma coisa estava presente que é uma coisa que pra gente é essencial, né? E que a gente sempre fala, né? É tudo sobre as pessoas. Não adianta você querer fazer uma coisa, né? E você não ouvir para quem a pessoa para quem você está querendo entregar aquilo, né? Não adianta você também fingir que você vai fazer uma pesquisa, mas você chegar armado e você não tá aberto para ouvir e para lidar com aquilo, né? Então, os casos que eles contaram ali, né, de projetos que eles fizeram quando estavam na Mandala com a Nike, com o Colégio Bandeirante aqui em São Paulo, a experiência do Mal, né, uma breve participação do Ralph ali no processo de trazer o Tomorrowland para o Brasil, de como esse processo todo foi originado dentro de comunidades orgânicas, né? De pessoas que eram fãs do festival, que queriam ir no festival, tinha uma comunidade gigantesca de pessoas aficionadas pelo Tomorrowland no Brasil, e como isso não só chamou atenção para trazer o festival para cá, como também foi guiando todo esse processo, desde como seria o anúncio até coisas mais triviais de tipo, putz, o pessoal tá reclamando que tem uma diretriz de garrafa Da de água que garrafinha. não se aplica pra cá. Como que a gente muda isso, né? Então, dá pra gente ver, eu acho que não só nesses cases que eles trouxeram, mas acho que em todos os cases que a gente analisou nessa temporada, impactos muito diretos, assim, né? Alguns muito diretos, alguns indiretos, mas que a gente também consegue ver resultado, né? Então, eu acho que é isso, se a gente for passar por todos eles, a gente consegue ver ali nos cases do Edu, né? Como esse engajamento
que ele gera com as comunidades ali, seja na Zynga, seja na Wix, seja no Dropbox, reverteu em insight ou reverteu Produto. em produto, reverteu. Isso para o Pipefy também vale, né? Mas Uhum. também como que resolveu questões de suporte que existiam ali. A gente consegue ver nestes cases com o Mal e com o Ralph a inovação, né? Ou seja, como a gente ouvir as pessoas ajuda a gente a direcionar produto, ajuda é, a direcionar diretrizes. A gente consegue ver no case que a gente teve com a Lud também, isso, né, de como ouvir as pessoas e conectar as pessoas é super importante dentro de uma cidade. Então, acho que tem diversos objetivos aí em cada um desses cases e como eles foram sendo atingidos, né, numa estrutura, numa organização baseada em você ouvir as pessoas, baseada em você estar conectado, né, ter essa conexão ali com as pessoas com quem você quer trabalhar, as pessoas a quem você quer servir, né? O Seth Godin, que a gente estava falando mais cedo, Sim. inclusive, usa bastante essa expressão, né? Tipo, Sim. conecte-se com as pessoas a quem você quer servir, né? Uhum. Porque no final do dia, uma empresa, uma startup, uma comunidade, ela tá ali para servir as pessoas, né? Acho que Quanto isso é importante. no do Mal e do Ralph também, assim, que passou rápido, mas assim, eu voltava e ouvia, que acho que foi muito importante. Acho que o Ralph teve até. Ele falou, nossa, eu nem tinha pensado por esse lado, quando o Mal conta da abertura da Arca, Uhum, né? Como eram vários projetos ali, sim. simples imobiliário, né? Quem paga mais por esse Uhum, espaço. E os sócios ali, Maurício, conseguiram ver a aplicação de economia na comunidade local, sim. né? Então, ele também usou disso para uma experiência, e foi um case incrível que está aí até Sim. hoje, né? E o Ralph trazendo Alma aí, que é um festival de inovação, né? Um evento que está sendo construído por uma comunidade criativa. Então, nossa, E que queremos estar, Ralph. não Vamos lembrar da esqueça. sua promessa. Você falou que nos levaria, já está no reservado na nossa agenda, a gente só está esperando o Anúncios voucher da oficiais e passagem. voucher, Exatamente. E a exatamente. temática sobre o que vamos falar lá, será? Vamos aguardar, vamos aguardar. Muitas Olha, coisas a definir nesse processo. sim, então acho que foi assim, fechamento, uma temporada macro, né? Porque a Uhum, gente fala, somos um podcast de aplicações reais, atuais e futuras. uhum, E é difícil falar, sair da caixinha, né? Pegar, por exemplo, um PR e aplicar isso à comunidade, uhum, ou fazer todas essas conexões de Maurício e Ralph, enfim. Então, acho que a gente trouxe uma segunda temporada abrangente, mas uhum. que dá para clusterizar e a gente fazer essa conexão. E a terceira temporada E a vem terceira aí. temporada vem aí, e aí é como eu falei pra vocês, pessoal, e como a gente veio discutindo aqui, né? A gente enxerga cada vez mais a relevância de a gente mostrar, né? Acho que nas duas primeiras temporadas, algumas vezes a gente fez um grande misto de diferentes tipos de episódios. A gente teve episódios que foram focados em um tema específico, né? Em uma vertente ali de comunidade. E nessa terceira temporada, a gente quer ser mais objetivo e a gente quer ser mais direto ao ponto, né? Ou seja, se eu for começar uma comunidade agora, em quem eu posso me inspirar, né? Ou como que foi esse processo para outras pessoas, né? Então, a gente vai trazer aqui cases em que a gente vai contar do início ao fim, como essa comunidade surgiu, por que que ela surgiu, como que essa necessidade foi identificada, né? Isso coisas que vocês já conseguem inclusive ver nesses episódios que a gente já teve nesse formato. E também qual que foi o processo, qual que foi o desafio, por que que a comunidade se desenvolveu para esse lado e não para aquele outro, né? Quais são as métricas que essas pessoas estão utilizando hoje para avaliar se a comunidade está sendo bem sucedida, entender qual que é o público, né? Quem são as pessoas que eu vou trazer para essa comunidade e qual o resultado final que a gente vai ter. Então, no final do dia, essa temporada, a expectativa que vocês podem ter é ver de cabo a rabo diferentes casos de comunidade, desde a concepção até o final. Uhum, exatamente. Já temos nomes, né? Já temos gravados alguns episódios.
E eu tô muito ansiosa e na hora de chamar todo mundo é até difícil, né? Sim. Ah, esse eu quero, esse eu não quero, esse eu quero também, eu quero todos. E a gente tenta fazer temporadas com 10, 12 episódios. Então tá difícil aí selecionar. Inclusive, acho que o call to action de hoje é quais cases vocês gostariam de ver na terceira temporada, que ainda Sim. dá tempo de trazer pessoas que não chamamos, quem sabe, né? Quem sabe, Quem né? Acho sabe. que talvez. Esse é um. Essa é uma pergunta legal de fazer, porque acho que é uma pergunta que a gente ouve muito Muito. e que eu acho que é uma pergunta que não tem fim, porque né, ela cresce exponencialmente com as pessoas que a gente pergunta. Sim. Mas que é, quais são os cases de comunidade que você acha mais incríveis, assim? E acho que você pode falar pessoas que a gente pode trazer no podcast, ou você pode falar cases de comunidade no mundo, né? Que você gosta e que você acha interessante. Quem sabe na quarta temporada a gente não pegue cases do mundo pra gente dissecar aqui, a gente Imagina. trazer alguém pra comentar. Não sei, fica essa ideia também. Ou eu falo, não, não, a gente já tem. Então, sei lá, vai citar o case, sei lá, qual um case que você acha impossível a gente trazer um convidado aqui? Um case que eu acho impossível a gente trazer o Douglas Etkin pra falar do case do Airbnb. Tá bom. Tá anotado, eu aceito o desafio, eu sempre falo aos meus alunos, não, a gente já tem, né? Aham. Então, Vamos ter que ter tradução simultânea não pra tem esse. problema, a gente faz assim. Então, não se bloqueiem. Tragam pra gente os cases aí que vocês admiram muito, ou que gostariam de ter aqui, né? E a gente tentará trazer com certeza, porque eu sou dessas de adorar um desafio. E Mas já. você, qual que é o seu case impossível? Ah, Harley, né? Harley? Harley, né? Quantas vezes Harley já foi mencionada nesse podcast? Harley, Fica o desafio pra vocês contarem. Ah, porque é um case muito parecido, né, com essas que a gente vai falar de alguns convidados, mas, né, que essas comunidades já existiam, né? sim. Os rebeldes, os cabelos ao vento e tudo mais, e como a Harley fechou, né, ali usou essa curva e essas comunidades existentes para se posicionar como essa marca livre, né, dos motociclistas. Só que eu acho que eu nunca nem aprofundei a ponto assim, quem criou, quem era a área de marketing, mas você me deu um bom insight, eu vou procurar de onde veio e Uhum. vou procurar essa pessoa que eu não tenho nome e vamos trazer aí, quem sabe, para a terceira ou quarta temporada do podcast. Muito bom. Quem a gente já trouxe para a terceira? Bom, a gente tem o Marcelo Campos trazendo o case do Nubank, a comunidade do Nubank que surgiu de um jeito bastante orgânico, e aí tem todo o processo, talvez contrário do que a gente veio falando aqui, né? De tentar Exatamente. trazer essa comunidade para mais perto. A gente tem a Thaís Calfá, com o Portão Temos 3, comunidade de afiliados. comunidade de afiliados, e ela tem números super incríveis também, vai ser bastante interessante. Ah, esse episódio eu já mandei para umas 3 pessoas antes de sair, porque eu falei, ó, preciso pegar aqui. Muita gente querendo fazer e Aham. construir essas comunidades de afiliados. Me perdoe, tá? Antes de liberar aqui, alguns clientes nossos já ouviram, amaram o seu case da Portão 3. Muito bom. A gente vai ter também a Camila Gondo e a Letícia Kim do Gema, que é o grupo de empreendedoras Mulheres Amarelas, que é um case super legal, que não é uma comunidade criada por uma empresa, mas sim uma comunidade de empresários, né? Uhum. Com um viés muito específico. Então, é um case que eu conheço, que eu acho incrível e que eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Quem mais? Temos Desk Manager, que é um SaaS, né? E eles tinham um desafio muito grande com suporte. Se eu falo Pipefy, puxou muito aqui. Uhum. E vem, né, o head de Customer Success e o CEO explicar, porque eles têm um monte de comunidades ali dentro, então foi muito desafiador achar a primeira e as outras e construir uma dentro de uma jornada desse membro. Uhum. E outros nomes, teremos, não vou dar spoilers, mas teremos spoilers, né, que já estão confirmados, mas teremos cases de fundos de investimento, né, que vai contar das comunidades de portfólio, teremos comunidades de tecnologia e inteligência artificial, que são Uhum. moderadas por grandes empresas, e muitos outros nomes aí, uns cases também de varejo, Uhum. que nós estamos confirmando para trazer. Então, eu tô super ansiosa para gravar essa terceira temporada, continuar gravando, né? E entregar esse conteúdo playbookado aí para você e para toda a nossa audiência.
Ou seja, não importa qual objetivo de comunidade que você tem, ou talvez você nem vislumbre que esse objetivo poderia ser atingido através de uma comunidade, a gente vai trazer aqui cases mostrando que sim, que você pode, através de uma estratégia inteligente de comunidades, atingir objetivos, sejam eles de produto, de inovação, de aquisição, de receita, enfim, diversos Forte, tipos de atenção. objetivos que a gente pode ter, que a gente vai ter inclusive mais coisas para apresentar no futuro com relação a isso, mas que, assim, está consolidado que é possível e que é efetivo e que é importante cada vez mais a gente conectar as pessoas para a gente atingir os objetivos que a gente tem enquanto empresa, enquanto organização, enquanto indivíduos também, né? Dado que a gente tem comunidades ali que foram orgânicas, que são pessoas que se juntaram para atingir objetivos que elas tinham em comum e que, naturalmente, essas comunidades também entregam objetivos ou entregam, né, atendem a necessidades das pessoas que participam de diferentes maneiras, né? Isso. Estou muito animada, saudosista já com a primeira e segunda temporada, que são os nossos xodós, e cada temporada vai ser um novo xodó. Sim, Cada convidado que passou aqui foi extremamente importante, relevante, sem preferidos, porque olha, a gente que tá há 15, mais de 10 anos, quase 15 nesse uhum, mercado, assim, poder falar sobre isso é realmente uma satisfação muito grande. Acho que é sim, um give back, né, para importante. todo mundo entender estratégia. Uhum, É, acho que eu estava comentando sobre isso. O mercado ainda Brasil é um mercado tão pequeno sobre ainda comunidades sim. comparado ao global, né? Então, assim, tem muita coisa para explorar, gente. Oportunidade é o que não falta. Não falta oportunidade, acho que a gente tem muito a crescer e a gente tem muito a, né, apoiar, né, Sim. as grandes empresas brasileiras, grandes, pequenas, médias empresas, indivíduos, organizações, associações, clubes, grupos, enfim. A gente tem muitas oportunidades de construir junto com as pessoas e de a gente conseguir resultados incríveis para todo mundo, que eu acho que é a grande toada também das tendências que a gente trouxe, né? Então, assim, tudo nessa segunda temporada se amarra, Uhum. tudo se amarra nessa tendência de que a gente precisa voltar a criar essas conexões genuínas, a gente precisa trabalhar isso como estratégia e nesta próxima temporada a gente vai mostrar como. Como a gente pode fazer, como diversas empresas e organizações já fizeram e estão colhendo frutos e resultados incríveis a partir dessas estratégias de comunidade. Fica aí o insight, que esses dias a gente estava até um debriefing de um projeto de uma comunidade. E eu falava assim: vamos parar e pensar no como, tudo, a gente tem que pensar no como, né? Então, não poderia ser diferente aqui no podcast, a gente mostrar o como Uhum, as comunidades nasceram, cases, números, eh, e crescimento sustentável dessas comunidades, ou o momento de matar ela, né? uhum, sim, Quem sabe a gente não traz algum case de alguma comunidade que já foi, sim, né? Franklin contou, né? contou um pouco. De uma comunidade que ele teve que matar para nascer outra. E poderemos ter mais cases assim também de entendimento de fases, né? Afinal, da jornada, a gente tem que pensar na jornada do membro, como o membro fica ali. Exato. Então, em algum momento, uma comunidade pode deixar de fazer sentido para ele, mas ele pode se juntar a uma outra, e assim sucessivamente. Então, estou muito animada, mais um prazer ter você com mais uma temporada. Depois de um ano sonhando, um ano executando, estamos indo aí para nossa terceira temporada e mostrar a aplicabilidade, desmistificar talvez ainda a coisa da comunidade, a galerinha ali do evento, Do do social legal. media. Exato. Terceira temporada vem aí pra gente encerrar de vez essas dúvidas sobre comunidade ser algo só legal. Exatamente. É isso. Temos um ótimo episódio de abertura que Ok? vai abrir caminhos incríveis para a gente explorar esses cases de comunidade. Então, você que ouviu a gente até aqui, não deixe de dar 5 estrelas para a gente no Spotify ou onde quer que você esteja assistindo esse episódio. Deixa um like, recomenda para as pessoas que você conhece que vão, inclusive, se aproveitar desses cases para amplificar resultados. Não deixa de colocar nos comentários pra gente qual case de comunidade você gostaria de ver aqui. E a gente te espera nos próximos episódios, né, Jen? Esperamos vocês. Muito obrigada por mais um episódio, mais uma temporada começando. Então, estejam conosco na próxima.
Deixem nos comentários quais cases vocês querem ouvir, porque a gente fica enviesado também, né? A gente tá num nicho, Numa bolha, nicho sim. de uma bolha, então, sei lá, uma comunidade de GTA. Manda aí pra gente, se você conhece algum case, se admira muito um case que gostaria de trazer nessa temporada. Eu farei todo o meu esforço de tornar isso possível e a gente destrinchar ou trazer a pessoa para contar pra gente sobre o episódio. Muito obrigada por ter acompanhado a gente em mais uma temporada. Seja bem-vindo à terceira temporada. E a gente espera trazer muito mais aprendizados e aplicabilidade nessa próxima temporada. Conte conosco. Muito obrigada, Caio, por mais esse aniversário de comunidades e de podcasts. Sim. Seguimos juntos ao infinito e além. E a gente se vê no próximo episódio, pessoal. Obrigada! Até mais, gente. Obrigado e até a próxima.